Hoje vamos falar sobre prótese mamária. Exatamente, quais são as indicações da prótese mamária? Será que é só uma questão estética ou realmente existem indicações necessárias em realizar as próteses? Quanto se indica? Se existe alguma contraindicação de se fazer a prótese mamária? Atrapalha a amamentação? Será que atrapalha as mamografias tão necessárias? Então, o programa de hoje é nesse sentido, porque muitas pessoas acham que prótese é somente para beleza, para aumentar os seios. E na verdade não. Na verdade, existe também a reconstituição mamária por prótese e tantas outras indicações médicas. Tipos de prótese muito importante. Por isso, convido você a continuar conosco. Nós vamos para um intervalo rápido e falar desse assunto que eu tenho certeza levará uma informação muito importante e tirará muitas dúvidas. Volto em um minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje vamos falar sobre próteses mamárias. Estou aqui com esse grande cirurgião plástico, o Dr. Júlio Baiocata, que vai nos explicar sobre as próteses mamárias. Júlio, muito prazer em receber você aqui no Saúde em Seu Lar. E fique à vontade aí para falar sobre esse assunto, né? Que às vezes as pessoas acham que é só beleza e não é bem assim, não é isso? Boa tarde, telespectadores, TV Alterosa. Boa tarde, Regina. Tudo bem? Prazer estar aqui, tá? Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Bem, já vamos começar falando aí um pouquinho da história, né, das próteses. Quando que surgiu essa questão da prótese de silicone? Como é que é isso, Júlio? Ok. A primeira prótese, né, realizada, a primeira mamoplastia de aumento realizada no mundo é da década de 60, de 1962, realizada no Texas, nos Estados Unidos, por dois cirurgiões que observaram a bolsa de sangue e tiveram a ideia de fazer uma bolsa de silicone para implantar no seio de uma pessoa. Fizeram o teste primeiro numa cadelinha, sim, chamada Esmeralda, e depois fizeram essa cirurgia em uma mulher. A cirurgia ocorreu tudo bem, foi um sucesso, e um ano depois já levaram essa nova possibilidade no Congresso Internacional de Cirurgia Plástica. Isso em 60? Em 62. 62. Então aí, onde a gente tem que a gente fala a primeira geração de prótese, né? Aí fizeram, só que era uma prótese com uma superfície dura, preenchida com silicone líquido, uma consistência muito artificial. Depois vieram as próteses segunda geração, que substituíram essa cápsula de Dacron por uma cápsula de silicone fina, só que começou a ter rompimento. Até na década de 80, o FDA americano proibiu as próteses de silicone, apenas as próteses de preenchimento salino, né, de soro. Sim. Depois começaram a ter as próteses com melhora dessa camada de revestimento, não apenas uma camada, assim, várias camadas. Depois vieram as próteses com gel, não sendo mais um gel líquido, mas um gel coeso, né? As próteses de gel coesivo, tipo uma gelatina. Tipo gelatina. Você corta, ele não sai espalhando, você corta, ele mantém a posição. Certo. Melhora da textura, melhora da qualidade. Inicialmente as próteses eram de superfície lisa, mas tinha-se muita incidência de contratura capsular, mais de 15%, 20%. E aí começaram a fazer as próteses texturizadas, diminuindo bastante esse índice de contratura. Bem, vamos assim na prática. Quais são as indicações de prótese? Você viu que aqui no começo eu falei, não é só beleza, não é só para aumentar a mama. Quais são as indicações? Bom, assim, o principal uso acaba sendo a mamoplastia de aumento, né? A gente coloca essa prótese para aumentar, dar volume na mama. Porém, a gente pode corrigir também assimetrias, pequenas assimetrias com o uso da prótese. As genesias, não é, Júlio? Sim, síndrome de Poland, por exemplo, né, que é a genesia do músculo peitoral, uma mama muito menor que a outra. Nós temos o uso das próteses expansores também na reconstrução mamária, no caso de câncer, né, pós-reconstrução. E também quando a gente faz o levantamento da mama, as mastopexias, nós usamos a prótese para dar um volume de colo, né, que é o que a prótese acaba dando um volume. Você falou aí a questão da cirurgia do câncer de mama, né? Infelizmente nós temos aí o primeiro câncer em mulheres, né? Muito. Apesar, eu falo que o seguinte, mulheres, mas porque 1% de homens tem câncer de mama, 1%. E aí eu pergunto para você o seguinte,
A reconstituição hoje, ela está sendo feita e até a prótese no mesmo tempo da mastectomia total? Da retirada da mama? Pode-se usar a prótese no mesmo momento da reconstrução. Aí vai depender de cada caso, né? Mas pode, né? Estadio pode. Porque quando você faz a mastectomia, que é exerese total da mama, eu acho que existe um componente psicoemocional muito forte da mulher quando ela acorda e se vê sem a mama. Sim, às vezes usa os expansores, né? Que Sim. É pré-prótese, e depois os expansores que vai usar numa prótese definitiva. Tá, tudo bem. Bom, então, então você falou que é para aumento da mama, que é o mais comum, vamos dizer assim, e a questão da reconstituição mamária, não é isso? Exato. São as indicações de prótese. Exatamente. Toda mulher que quer aumentar sua mama tem uma determinada idade, Júlio, para colocar prótese? A gente normalmente opera maior de idade, né? A gente costuma não colocar em menor. E a maior população que mais coloca a idade seria mais ou menos 28 anos. 28 anos, nessa faixa etária. Nessa faixa de 28 anos. Que coloca prótese. Mas normalmente a partir dos 20 elas já começam a colocar. Eu estou perguntando hoje porque você sabe, né? Hoje a evolução, nossos adolescentes estão assim, bastante avançados, né? Às vezes meninas de 15, 16 anos eu vejo falando, Sim. Aí eu gostaria de colocar uma prótese, né? E isso pode ser feito ou vai de desencontro aí a questão ética, vamos dizer assim? Não é adequado colocar. Não é adequado. Não é adequado. Tá. Mesmo com autorização dos pais, o ideal é esperar a maioridade. A maioridade. Bom, o que é importante, Júlio, a gente comentar aqui é o seguinte. Eu já vou te fazer essa pergunta antes de nós entrarmos na questão do preparo, né? Okay. Uma mulher com prótese, ela pode se engravidar, amamentar normalmente? Pode, normalmente. Não tem problema nenhum? Normalmente, porque a prótese ela fica posterior à glândula mamária, às vezes no plano submuscular, então posterior ao músculo peitoral, então não tem problema nenhum. O que pode acontecer, às vezes tem mulher que independente de ter prótese ou não ter prótese, ela não vai conseguir dar de mamar, igual acontece muito. Mas né? não é a prótese não é a prótese que vai atrapalhar. Que vai atrapalhar. Tá certo. Né? E a questão das mamografias? Hoje, infelizmente, como nós já falamos, o que mais mata a mulher em termos das doenças oncológicas é o câncer de mama. Sim. Pode-se fazer mamografia? Isso atrapalha num possível diagnóstico precoce ou não? O acompanhamento da paciente pós-prótese de mama é um acompanhamento normal, com ultrassom. A mamografia faz algumas incidências a mais, né, para melhor detalhamento, e em qualquer dúvida que tenha nesses exames, vai fazer uma ressonância nuclear magnética. Tá. Então, a mulher pode fazer periodicamente a sua mamografia sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Tá. Então, acho que são perguntas importantes para já ficar aí para os nossos telespectadores. Bem, como é que eu preparo? Então, eu tenho lá uma mulher de seus 24 anos, te procura, doutor Júlio, eu não me sinto bem com a minha mama, ela está pequena ou ela está muito caída. Como é que você prepara essa paciente para a cirurgia? A cirurgia de prótese de mama, né, de mamoplastia de aumento, é uma cirurgia relativamente tranquila, mas é uma das cirurgias onde a consulta pré-operatória é uma das mais demoradas. Né? Porque, na realidade, hoje as pacientes elas estão bem informadas, sabem de tudo, chegam com vários questionamentos e na realidade, escolher o tamanho da prótese da paciente é uma coisa que tem que ser em conjunto, cirurgião e paciente. Tá. Você vai dar todos os detalhes técnicos para ela, vai explicar via de acesso, aonde se coloca essa prótese, de baixo ou atrás do músculo, a indicação para ela. Você vai ver a paciente, as medidas de um modo geral, altura, cintura, quadril, as pernas, tudo isso influencia no tipo de prótese que você vai usar e principalmente o tamanho. A largura do tórax é a principal medida que a gente tem, a base da mama. Então é uma consulta de pelo menos 1 hora na primeira vez para a gente ter uma boa conversa. Não, porque às vezes chegam mulheres que querem pôr uma mama que não é compatível aí com a estrutura física dela. Por exemplo, 250 ml para uma pessoa pode ficar muito grande e para uma outra pessoa 250 ml pode nem aparecer a prótese. Então vai depender do biotipo físico de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um resultado com a mesma prótese, com a mesma técnica, uma vai ter um resultado X e outra vai ter um resultado Y. Tá. Júlio, nós vamos para o intervalinho antes de eu fazer a pergunta para não haver interrupção da sua resposta, porque aí eu queria saber um pouquinho mais desse detalhe que você falou, que
pode ser atrás do músculo, na frente do músculo, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, tá bem? Perfeito. Convido você a continuar conosco, lembrando todo o programa, todo sábado, 1h15, aqui pela TV Alterosa, nós fazemos questão de manter vocês muito bem informados. Voltem um minutinho aqui com o Dr. Júlio. Estamos aqui de volta com o Saúde em Seu Lar, hoje falando de um assunto mais light, né? Próteses mamárias. Estou aqui com o Dr. Júlio, que é cirurgião plástico e que está fazendo um grande trabalho aí na sua especialidade. Júlio, você falou um pouquinho a questão de ser a prótese embaixo do músculo ou embaixo da glândula, não é isso? De qualquer maneira, o acesso é no tórax aqui, frontal, ou não? Então, nós temos 3 opções de via de acesso para a inclusão dessa prótese, né? Uhum. A mais comum no Brasil e nos Estados Unidos é a incisão no sulco da mama, né? A gente diz inframamária, uma incisão de aproximadamente 4 centímetros, um pouco menos ou um pouco mais, dependendo do tamanho e do volume dessa prótese. É uma incisão que dá uma certa facilidade para o tipo de técnica que você vai fazer, né? Então é muito bem aceita aqui no Brasil. Nós temos uma outra opção que é a via axilar, que é onde mais se faz axilar é na China, as chinesas gostam muito dessa via axilar. E nós temos também a periareolar, ou seja, ao redor do mamilo. Aí você tira o mamilo? Não, é só uma incisãozinha de 180 graus contornando o mamilo. Tá. Mas isso daí vai depender muito, por exemplo, se a pessoa tem um mamilo não, seria a areola, areola, né? Se a pessoa tem uma areola muito pequena, impede às vezes de eu conseguir colocar uma prótese por ali. Tá? Então, o mais comum aqui no Brasil que a gente acaba fazendo realmente é uma incisãozinha no sulco da mama, fica escondida, tem uma boa aceitação da paciente. Caso aconteça alguma complicação, é uma incisão fácil de acesso. E no futuro, também, se a pessoa tiver que levantar a mama, fazer uma mastopexia, a gente teria que fazer essa incisão de qualquer maneira. Levantar a mama, gente, chama mastopexia, é um nome chique, né? Levantar a mama, mastopexia. Ô Júlio... E também tem, desculpa, que você perguntou, em relação a onde colocar a prótese. Ou debaixo do músculo? Isso, como é que é essa exatamente. Escolha? Na realidade é uma questão técnica. A gente usa o artifício... E não cai mesmo? Ou cai também? A prótese pode não cair, mas a mama, se for grande, ela cai. Mas assim, ou seja, a gente usa o músculo como artifício para cobrir essa prótese quando a pessoa tem um tecido mamário, principalmente no polo superior, muito fino, que a gente chama de pinch test, ou seja, a gente pinçando o polo superior da mama, isso saindo menor que 2 centímetros. Tá. Ou seja, ela não vai ter uma cobertura boa o suficiente para essa prótese. Entendi. E aí vai mostrar as irregularidades, que a gente chama de rippling, né? Às vezes você olha a pessoa assim, você consegue ver as ondulações da prótese na pele. Então a gente coloca debaixo do músculo para que esse músculo faça uma cobertura e dê uma naturalidade para essa mama. Então, na verdade, o que eu estou entendendo, a indicação é sua. É técnica. É uma indicação técnica. Não é porque eu quero debaixo do músculo ou debaixo da mama. mama. Não, porque se a pessoa, por exemplo, tem muita mama, tem muito tecido ou uma certa flacidez, se você colocar debaixo do músculo, a prótese vai ficar presa. Porém, essa mama que está em cima da prótese, ela pode pitosar. E aí pode acontecer o que a gente chama de dupla bolha, né? Faz a primeira ondinha que é a prótese, a segunda da mama. Pitosar é um nome chique para cair, tá? Exatamente. A minha mama está pitótica. Mas é uma questão técnica, né? É uma questão mais técnica. Bom, tudo bem. Feita a cirurgia, uma cirurgia de quanto tempo, mais ou menos? 1 hora aproximadamente. Cirurgia, anestesia geral ou sedação? É uma cirurgia que pode ser feita com local de sedação, bloqueio ou anestesia geral. Quando é feito debaixo do músculo, a gente prefere fazer o bloqueio ou o geral, porque não tem como você ficar anestesiando muito o músculo. Mas é uma cirurgia que aceita os 3 tipos de anestesia. Tá. Então vai ficar... Alta, normalmente no mesmo dia, quando opera pela manhã. É uma recuperação muito boa. Tá. Eu acho que é muito interessante falar assim, cuidados pós-operatório, como é que faz? Esse é importante, Isso é importantíssimo, pode mudar resultado, né? Então, cada cirurgião tem a sua conduta, mas basicamente, o que a gente pede para as pacientes fazerem? Primeiro que ela vai usar ou um curativo em atadura ou sutiã pós-cirúrgico, normalmente sutiã pós-cirúrgico. E o que ela não pode fazer? É ficar levantando os braços, pegando peso. A gente pede para ficar uns dias sem dirigir,
Porque essa prótese, ela Quantos pode... dias? 20 mulher, dias. você sabe, né? De 15 a 20 dias. 15 a 20 dias Mas sem tem, dirigir. dependendo... E não pode levantar o braço. Basicamente levantar o braço. Pode escovar os dentes, pode pentear o cabelo devagarinho, não tem problema. Mas vai depender muito da profissão da paciente. Tem muitas pessoas que trabalham no computador que ela opera numa semana, na outra semana já está trabalhando. Tá. Uma pessoa que necessite dos braços para o seu trabalho já precisa de um tempinho a mais. Mas então, basicamente, esse repouso, tomar cuidado com a cicatriz, no curativo, e do resto é bem tranquilo. Isso, exatamente, só trocar o curativo da incisãozinha é bem tranquilo. E os pontos você tem que tirar ou é aqueles que absorvem? É tudo ponto por dentro, não precisa tirar nenhum ponto. Não precisa, olha que beleza, isso é bom, porque tirar ponto é horrível. Bem, dói. Quem já fez cirurgia sabe. Bem, então dos cuidados é bem tranquilo, banho normal, tudo certinho. Exatamente. Tá. Ô, Júlio, é tudo uma beleza, nós estamos falando aqui, Alice no País das Maravilhas, estamos vivendo uma beleza, vou ficar com a minha mão bonita. Quais as complicações que pode advir de uma prótese mamária? Certo. Bom, a prótese não deixa de ser um corpo estranho, né? Sim. Não deixa de ser um corpo estranho. Tem algumas complicações. O principal no decorrer do tempo, é a contratura capsular, que quando a gente coloca a prótese, o nosso organismo forma uma cápsula em volta dessa prótese, que até estabiliza essa prótese. Ela tem que ser bem fininha, só que ela pode engrossar, e aí vai dar a contratura capsular, que a gente fala que ela começa a contrair, e às vezes gerar dor ou deformidade da mama. Então, incidência mais ou menos de 3 a 5%, com as próteses texturizadas, quando eram as próteses lisas, a incidência era bem maior, né? Temos também a chance de seroma, ou seja, acúmulo de líquido. Seroma. É muito comum seroma? Na faixa de 3%, 5%. De criar aquele... Aí você tem que ir puncionando? Então, depende se seroma é recente, né, assim, pós-inclusão da prótese, nas primeiras semanas, ou se é um seroma tardio, principalmente após 1 ano. Né? Hoje em dia, esse seroma tardio, até saiu na mídia esses dias, o FDA americano pediu recolhimento das próteses da Natrelli, né, pela incidência, que é uma marca, pela incidência de linfoma anaplásico de células gigantes, que é uma certa novidade, né, das doenças. Na verdade, não é um câncer da mama, é um câncer do sistema imune, né, linfático, que acontece na cápsula dessa prótese. Que coisa, hein? Tá certo? É raríssimo. A gente tem no mundo relatado mais ou menos 573 casos, com 33 casos de morte. Se for pensar em câncer de mama por ano, aí tem só no Brasil mais de 50 mil pessoas que têm câncer de mama. Então é raríssimo. O tratamento, caso aconteça esse linfoma, é a retirada da prótese, a retirada da cápsula, com um índice de cura acima de 95%, 98%. Interessante, né? Mas, assim, existe sim, tá? Então foi retirada essas próteses do mercado, não porque tem algum problema com essas próteses, mas porque desses quase 600 casos, a maioria estava relacionada a essa prótese. Porque é uma prótese prótese mundialmente usada também, assim, eu não sei, né? Isso aí que eles vão estudar para dar a resposta, né? Bem, mas é algo assim, ínfimo, né? Vamos dizer assim. O importante é o acompanhamento. Se a pessoa faz o acompanhamento anual, ela descobre isso inicialmente e já faz o tratamento. Tem também a chance de hematoma e infecção. Infecção é baixíssimo também o índice, tá bom? E a questão, se falar assim, às vezes a prótese encapsulou. É a contratura capsular que eu falei. Exatamente. Tá. Porque se for um grau inicial 1 e 2, o tratamento é clínico. Agora, se for um grau 3 ou 4, a conduta é a retirada da cápsula e, às vezes, mudança de plano dessa prótese. Ou seja, se ela estiver subglandular, a gente passa ela para submuscular. Tá bom? Júlio, uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta bem leiga, mas eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber. Perguntar para você o seguinte, tem aquela coisa assim de furar? Entendeu? Como se a cápsula fosse uma bexiga, um exemplo, e murchar. Não, então, não bem murchar, mas o que acontece... Assim, de começar a ficar diferente, sabe? Exato, não, ela pode ter micro-rupturas ou rupturas, sim. Tá certo? Tá. Então, por isso que eu te falei que com a evolução das próteses, gerações da prótese, foram melhorando essas camadas. Aliás, tem prótese que tem 8, 10 camadas essa cápsula, tá certo? Mas pode ter, sim, micro-rupturas, tá? Tem estudos, só que com próteses antigas, que com 10 anos, basicamente 50% das próteses tinham micro-rupturas, mas isso a gente está falando de próteses mais antigas.
Na verdade, hoje em dia, né? como o gel Vamos falar português, hoje, como o gel, eu falo que o gel é coesivo, ele Aham. não sai, né? Ele não vaza. Tá. Mas quando você faz um exame, uma ressonância e mostra que tem micro-ruptura, uma Aí você ruptura, troca. a indicação é a troca dessa prótese mamária. Bom, não, porque eu não sei se a prótese de nádega é a mesma coisa, mas era uma história de furar que eu vou te falar, viu? A prótese de glúteo, ela é mais ou menos o mesmo processo. Errado, não, porque eu sei de pessoas que fizeram e realmente... Mas pode acontecer também a ruptura. Não sei se é porque fica sentando. É um lugar de mais trauma. Mais trauma. Exatamente. Então, eu não estou tão errado. Tá certo. Bem, tudo correu bem, fez lá, tudo certinho. Existe indicação de troca dessa prótese após uns certos anos ou não? Então, não existe data de validade numa prótese, porém, as próteses não são eternas, tá? Então, mas vamos pensar assim, uma menina com 25 anos coloca uma prótese, daqui 10 anos ela já teve filho, talvez ela vai querer aumentar o volume ou diminuir o volume, ou a mama cedeu, vai ter que suspender a mama, nesse ato cirúrgico a gente vai lá e troca essa prótese, tá? Então, não tem uma data específica, com 5 ou 10 anos você vai ter que trocar essa prótese, porém, elas não são para sempre, tá? A gente vai fazendo acompanhamento anual com ultrassom, mamografia ou ressonância, e se tiver qualquer problema, troca-se essa prótese, tá bom? O importante é esse acompanhamento, tá bom? O paciente não pode fugir e nunca mais voltar. De quanto tempo você indica o acompanhamento? De fazer tá tudo bem, tudo certinho, de quanto em quanto tempo você fala, olha, é bom fazer pelo menos um ultrassom? Anualmente, rotina normal de mama. Anualmente? Anualmente. Independente da idade? Anualmente. 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 Tá. Olha, nós estamos no finalzinho do programa. Você tem mais alguma colocação a fazer sobre prótese? Não, basicamente. Basicamente é isso? Isso basicamente mesmo. Isso. Mas ficou bem claro aí a questão das próteses mamárias, da segurança, da qualidade, né? Um ato cirúrgico, vamos dizer, relativamente simples, né? Assim, relativamente simples. Relativamente simples, né? Você entrou numa mesa cirúrgica, nem tudo é tão simples, mas diante de outras cirurgias e tudo mais, sim. Inclusive plástica, né? Exatamente. É uma cirurgia, assim, mais tranquila. Então, quem tiver aí sua mama e não tiver feliz com a mama, gente, olha, a gente tem que estar se sentindo bem, olhar no espelho, falar, não, eu tô bonita, eu sou feliz, porque, na verdade, a vida é assim mesmo, sabe? A gente tem que buscar tudo que nos faz bem, não é isso? Exatamente. Doutor. Última coisa, apenas... nunca esqueça, paciente, sempre procurar um profissional habilitado, um profissional que pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sim. Cadastrado e que tem habilidade para executar. Apesar de simples, tem que ser um profissional habilitado. Com certeza. Para realizar essa cirurgia. É simples diante de várias outras coisas aí que a gente vê. Mas é muito importante isso que o Dr. Júlio falou, gente. Procure o profissional habilitado. Cuidado, porque... Má conduta aí, vocês assistem pela mídia, muitas coisas acontecendo. Tá bem? Júlio, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso, viu? Que você possa deixar as mulheres e os homens todos muito bonitos, tá bem? Muito obrigado. A você quero agradecer a audiência e o carinho e conto com você no próximo sábado, 1h15, aqui pela TV Alterosa. Até lá, claro, se assim ele permitir. Até lá.